Eu vou te contar como que eu vim parar nesse desafio maravilhoso do autoconhecimento. Você vai saber tudo agora. Eu vou te contar uma história que fez toda a diferença na minha vida. No ano de 2005, eu trabalhei com uma pessoa, uma professora linda, maravilhosa, poderosa, inteligente, dedicada. E eu vou chamar aqui ela de Carol. Carol é uma professora excelente, como eu já te falei. Só que assim, eu percebia, quando a gente trabalhava desde 2003 juntas, em 2005 eu comecei a perceber uma dificuldade na Carol em algumas coisas. Carol estava triste, Carol estava meio desconecta, meio desamparada, se sentindo sozinha, procurando evitar as pessoas, coisa que não era uma característica dela, sempre muito receptiva, mas a gente percebia que ela preferia ficar mais na dela, mais quietinha na dela, na sala dela, já não saía mais para almoçar com a gente, para fazer aquelas coisas que a gente faz, que a gente sempre fazia e a gente também ainda faz. Pois bem, nesse ano, quando chega depois do recesso de carnaval, Carol era muito minha amiga, né? Agora ela não tá mais no Brasil, mas assim, a gente estava sempre juntas. A gente se fala muito até hoje, mas naquele período era muito colada no físico mesmo. E aí, a Carol, ela falou pra mim assim: amiga, eu não vou mais continuar sendo professora, assumindo sala de aula, trabalhando assim como eu tô trabalhando. E eu disse: por quê, amiga? Ela disse: Marcela, não dá mais. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas naquela época eu também não conseguia ajudar a Carol. Eu não sabia, porque eu também estava num desgaste absurdo. Eu também estava cansada, eu também estava estressada. Eu sentia dores no corpo, eu sentia dores de cabeça, eu tinha insônia. E aí, como ela disse que ia sair, que ela não já estava decidida, eu dei aquele abraço, sabe? Aquele abraço que você abraça e fala: como eu queria fazer mais, como eu queria poder ajudar essa pessoa, sabe? E foi o que eu fiz, só dei aquele abraço e fiquei na vontade de ajudar. E lá no final da história você vai ver que foi ela que me ajudou. Quando a Carol sai, aí eu continuo a minha vida, continuo fazendo as minhas coisas, com o mesmo cansaço, com o mesmo estresse, com as mesmas dores. E um belo dia, lá em 2009, eu vou fazer um curso de neurociência. E quem eu encontro lá? Nesse curso de neurociência? Como aquela pessoa que está ali na mídia, passando slide, mudando som. Era uma equipe pedagógica ensinando professores a questão da neurociência. Tinha uma especialista lá em neurociência para falar sobre o tema, mas era tudo organizado e montado por essa equipe pedagógica, a qual minha querida amiga Carol fazia parte. Eu fiquei impressionadíssima. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Porque Carol estava numa vibração, numa vibe, ela estava bem. Eu não estou dizendo que ela estava num país das maravilhas, mas você percebia ali uma pessoa segura. E eu falei: gente, o que aconteceu com a Carol? Pois bem, assisti toda a exposição, que, diga-se de passagem, foi de muito aprendizado para mim e para todos que estavam lá. No final, eu fui procurar a Carol. E, para minha surpresa, ela também estava me procurando, porque para mim ela ia fazer outras coisas e a gente poderia se falar depois, mas ela estava me procurando e nós conversamos um pouquinho. Ela falou: amiga, vamos embora tomar um café? Eu falei: vamos. E eu doida para saber o que tinha acontecido, porque aquela mulher, ela estava plena. A palavra é essa, ela estava plena. Pois bem. E em toda essa plenitude, eu quis saber o que estava acontecendo. E aí, a Carol me contou o que tinha acontecido com ela. A Carol me falou que 2 anos antes da gente conversar, dela dizer que estava querendo sair, ela já chegou na escola, ela já começou a trabalhar comigo com algumas questões muito dolorosas. A Carol, ela me falou que ela estava com problemas no trabalho, que ela na família, no casamento, o casamento de Carol, segundo ela, estava devastada, e eu acredito que sim. Ela tinha 2 filhos, ela tem 2 filhos, agora acho que tem 3, mas na época eram 2. E
ela estava muito chateada com tudo que estava acontecendo, porque ela observou que o filho dela, com quase 6 anos, não tinha ainda prontidão para a aprendizagem da leitura, para a aquisição da leitura e da escrita. E ela não estava conseguindo se situar, ela não estava conseguindo equilibrar trabalho, casa. O esposo chamava para sair, ela não queria porque ela estava cheia de trabalho para fazer. Os filhos queriam atenção e ela estava sempre pedindo para... Silêncio, a mamãe está trabalhando. Silêncio, a mamãe quer trabalhar. Ai, peraí, não, agora eu vou depois. Ela falou para mim essa dinâmica tão viciosa que ela só vivia para o trabalho. E ela disse para mim, amiga, eu sentia dores todos os dias. Eu sentia dor nas costas, dor de cabeça. Amiga, eu não dormia mais. Amiga, eu estava à base de Rivotril, eu estava na mão do psiquiatra. E eu falei, Carol, por que você não contou isso pra gente? Ela falou, Marcela, todo mundo ali parecia muito feliz, estava todo mundo muito bem, muito feliz. As colegas fazendo suas coisas, as colegas sempre botando um mural lindo, maravilhoso, mostrando, compartilhando coisas boas. E eu tava achando que eu não podia chegar ali e falar, ai gente, eu tô mal, porque ia se estragar aquela harmonia. Percebe o quanto que essa visão distorcida das coisas faz a gente se sentir até inadequada? Ela estava se sentindo ali inadequada. Porque ela achava que todo mundo estava muito bem. Ela, amiga, eu não podia. Eu não estava mais conseguindo, a ponto daquilo tudo já tá me fazendo mal. E estava todo mundo tão feliz, tão bem, que eu fiquei na minha, preferi não falar nada. E aí eu disse, tudo bem, Carol. Mas me conta como é que você me sai lá da escola e agora você me reaparece na minha frente, totalmente diferente, modificada. E ela disse pra mim, amiga, ressignificada. Primeira palavra nova que eu conheci. A essa altura eu já tava doida pra saber o que ela tinha feito. Eu queria muito saber. E aí eu peguei e fiquei esperando ela falar, e ela conversando comigo. E ela falou, amiga, eu fiz um curso, eu tava assim, tão abalada com tudo, que eu entrei num curso de autoconhecimento. Eu falei, tu caiu nessa? Ela falou, amiga, meu marido tava muito chateado comigo, meu casamento já estava à beira de terminar. Meu marido, ele já não estava mais interessado por mim e eu também já não estava mais interessada por ele. Os meus filhos, eles estavam extremamente agitados, agressivos, nervosos. Eu engordei. Minha pressão arterial estava dando picos, eu cheguei a ser socorrida várias vezes com a pressão alta. Eu desenvolvi essa pressão arterial, a qual eu ainda sou obrigada a tomar medicação. E a médica falou para mim que tudo isso era causado por estresse. E aí foi quando apareceu esse curso de inteligência emocional, de alta performance, e eu fui. E a resposta para você, se eu cair nessa, é a seguinte, Marcela. Quando a gente não tem mais nenhuma alternativa, a gente precisa acreditar em alguma coisa. E graças a Deus que eu acreditei. Aí eu já comecei a pensar, é verdade. Também quero saber. E ela me falou o quanto que ela começou a se desenvolver. E que no início ela olhou e falou, não, eu não quero isso pra mim. Eu tô aqui, eu tenho um monte de trabalho, eu tenho prova pra corrigir, eu tenho aluno pra dar conta, eu tenho uns filhos agitados pra caramba, eu tenho um marido que não quer nem saber de mim, eu também não quero saber dele, eu já tô quase pedindo pra ele ir embora da minha casa. Mas eu fiz. A primeira coisa que eu precisei olhar foram as áreas da minha vida. As áreas da minha vida, eu precisava dar atenção, eu precisava olhar de forma intencional para como é que estava meu pessoal, como é que estava meu espiritual, como é que estava a minha saúde, eu precisava olhar para essa saúde, como é que estava o meu financeiro, como é que estava a minha vida, e eu precisava olhar para cada área com muito carinho, coisa que a gente não faz, Marcela, não faz. E eu pensando, é verdade, a gente não faz mesmo. Eu pensando, eu preciso fazer isso. E aí ela falou, uma outra coisa que eu precisei entender foi que eu sou cheia de crenças. Cheia de crenças. Desde quando eu nasci, antes mesmo de eu nascer na minha vida uterina, eu já ouvia minha mãe dizer coisas. Algumas coisas que não eram por mal, é claro, mas eram coisas que me limitaram. Coisas do tipo, homem não presta. E aí eu entendi que eu estava agindo com meu marido de acordo com as minhas crenças.
Por quê? Porque se homem nenhum presta, eu não vou dar atenção para ele, eu vou deixar ele para lá, porque ele não presta mesmo. Eu aprendi, a gente ouvia que professor vive mal, ganha mal, que isso não era vida para um filho, que eu não queria que minha filha fosse professora, ou então eu tenho muito orgulho da minha filha porque ela é professora e ela salva a vida de todo mundo. E eu entendi que eu não sou salvadora. E eu entendi também que não existe essa coisa de aluno não aprender e de que homem... Eu não conheço todos os homens para dizer que os homens não prestam. Eu não conheço todos os alunos para dizer que os alunos não aprendem. E aí eu comecei a entender que aquilo fazia sentido. Só que eu estava também tão mal, eu estava tão aborrecida com tanta coisa na minha vida, eu estava tão desgastada, eu estava tão cansada. Mas enquanto ela falava, tudo que ela falava, eu sentia uma vontade de me transformar naquilo que ela se transformou, naquela pessoa, sabe? Como ela mesma disse, que agora eu também uso essa palavra, ressignificada. Eu queria aquilo para mim. E ela falou, amiga, não pensa que eu vivo nas mil maravilhas, mas hoje eu sei nomear os meus sentimentos, hoje eu sei me dar autorização para ser feliz, hoje eu sei bater nas minhas crenças, hoje eu sei aprender a olhar e perguntar, isso é meu, eu acredito nisso, ou é algo que me ensinaram, ou é algo aprendido, é algo internalizado no meu subconsciente, na minha mente. Porque enquanto eu acreditava que os homens não prestam, eu destratei o meu marido, a ponto da gente quase se separar. E aí eu comecei a pensar, e foi além, porque eu estava vivendo tudo isso. Meu casamento estava já no fim da navalha, os meus filhos também estavam muito agitados, tudo que ela estava vivendo, que ela viveu, eu também estava vivendo naquele momento. E aí você imagina a necessidade que eu senti de aprender tudo que ela sabia para poder aplicar na minha vida. Isso foi a chave. E aí eu perguntei, Carol, você me passa um pouquinho do que você aprendeu? Ela falou, amiga, eu te passo tudo. Eu te passo tudo. Porque quanto mais pessoas souberem disso, mais pessoas vão ter a possibilidade de ressignificar as suas vidas e aprenderem a lidar com os desafios da vida que não vão acabar. Não é sobre a gente mudar de vida, sair desse planeta aí para um planeta onde não há problemas. Não, é a gente saber viver e conviver com o que a gente tem aqui. A gente não se relaciona com aquilo que a gente quer, a gente se relaciona com aquilo que a gente tem. E isso fez todo sentido para mim. E aí ela me passou tudo que ela aprendeu. A verdade é que se eu não tivesse visto a ressignificação de Carol, eu mesma não teria acreditado naquilo que é possível o autoconhecimento fazer. E aí eu entrei comecei timidamente a estudar, e ela me deu alguns livros para eu ler, que eu precisava ler, e alguns desses livros eu tenho até lá na comunidade Professor 4.0, que você vai acessar e vai ser muito bem-vindo para poder adquirir lá os seus livros. É tudo de graça, tá, gente? São PDFs gratuitos, tudo legalmente, mas é muito material para a gente começar a entrar nesse mar do autoconhecimento e começar a entender algumas coisas importantes para as nossas vidas. Se eu não tivesse visto a transformação da Carol, eu não estaria aqui hoje falando com você, porque eu também não tinha a menor condição. Eu era uma pessoa extremamente agressiva, eu estava num ponto que um bom dia era... Eu nunca fui de falar essas coisas para as pessoas, mas um bom dia na minha mente era só se for para você. Mas hoje eu consegui lidar com tudo isso, hoje eu consigo entender, me entender. A primeira coisa que a gente precisa é se entender, sabe? Quando você entra no módulo do perfil das pessoas, do nosso perfil comportamental, a gente começa a entender o nosso funcionamento, o funcionamento do outro, e isso harmoniza as relações, porque à medida que eu consigo compreender que fulano age assim, porque esse é um perfil, é algo que ele não pode mudar, muitas vezes está acima da vontade dele, eu consigo entender essa pessoa. E isso traz uma harmonia para esses relacionamentos. A gente começa, ele é assim mesmo. Porque a gente para de achar que tudo é pra gente, que é contra a gente. Que na verdade não tem ninguém contra a gente, as pessoas estão a favor de si. E quando essa ficha caiu para mim, esse download aconteceu, foi libertador. Então aqui nesse curso você vai encontrar
essa possibilidade que eu aprendi com a Carol e que eu vi o quanto dava certo, que eu apliquei comigo, que eu ajudei um monte de pessoas no presencial e que eu percebi o quanto que agora no online eu vou poder ajudar muito e muito mais pessoas. Então esse é o meu convite para você a estar com a gente no curso Professor Potente e desenvolver as suas maiores habilidades e ter efetivamente relacionamentos muito maravilhosos, muito abertos, muito tranquilos, muito verdadeiros, sabe? É um potencial de excelência mesmo que você desenvolve à medida que você começa a se autoconhecer, você começa a conhecer o outro, você começa a entender o mundo ao seu redor. E a gente sai desse lugar de reação e passa para um lugar de ação. Eu começo a entender o meu limite, até onde eu posso atuar. E paro de sofrer com aquilo que eu não posso atuar. Então seja muito bem-vindo ao nosso curso e rumo a essa transformação que um dia fez todo sentido na minha vida. E que por causa disso, eu salvei meu casamento, eu terminei de criar os meus filhos, eu consegui continuar na educação e cumprindo a missão que eu amo fazer, porque eu decidi aprender a me conhecer e conhecer o outro. E, sobretudo, amar, o amor ágape mesmo, sabe? Olhar para o outro com compaixão, olhar para o outro com amor e saber o que fazer com isso. É maravilhoso. Seja muito bem-vindo e aperta esse botão aqui verde aqui embaixo e venha fazer parte desse grupo, venha fazer parte dessa turma e seja muito bem-vindo. E me conta lá na comunidade Professor 3.0, quais estão sendo os seus aprendizados, de que maneira que você está conseguindo realizar esse sonho de tomar nas tuas mãos o locus da tua vida. Para de ficar achando que é culpa de fulano, culpa de Bertano, culpa da chuva, culpa da vida, culpa do governo, da diretora, do diretor. Vem para esse time fazer parte desse movimento de empoderamento da professora, do professor. Um grande beijo e eu te espero lá.